Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês. E hoje nós vamos falar sobre o algoritmo das técnicas de bloqueio do membro superior. Muito bem, eu sou o Dr. Cunha, sou médico anestesista do IoT, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, junto com o Dr. Adilson Ramage, que é o coordenador do serviço de anestesia do IoT. Muito bem. O que nós vamos falar hoje, pessoal, não é propriamente uma aula de bloqueios do membro superior, tá? Nós vamos discutir algumas coisas, né? Falar alguma coisa de anatomia e o objetivo nosso é falar sobre o algoritmo, então, das técnicas de bloqueio do membro superior. Então, resumindo, né? Vamos falar assim, resumindo, a anatomia do plexo braquial. Então, o plexo braquial é uma rede nervosa que compreende os ramos anteriores dos nervos espinhais, que vai de C5 até T1, tá? E que formam as raízes, troncos e divisões e fascículos e os ramos terminais. O nervo frênico, né? Ele tem um trajeto, vou mostrar aqui, né? O nervo frênico, ele tem um trajeto anterior sobre o músculo escaleno anterior. Já os nervos dorsal da escápula, que não aparece aqui, torácico longo, tá? Eles têm um trajeto já descendente e posterior ao músculo escaleno médio. Muito bem, nessa região são muito comuns as variações anatômicas, principalmente de C5 e C6, né? Então, a gente sempre tem que procurar, quando nós vamos fazer um bloqueio, nós sempre temos que ver as raízes de C5 e C6, né? Porque às vezes ele sai diretamente do escaleno anterior. Muito bem. Nós temos também uma variação muito grande, né, da, da, da parte vascular, né? Então, nós temos aqui ramos do tronco tirocervical, né, que é a artéria supraescapular, da artéria cervical transversa, que atravessam o plexo braquial em níveis variados e caminham na direção posterior. Fora isso, nós devemos sempre saber, né, que nessa região os nervos ainda são muito imaturos. Então, o que que acontece? Eles são muito suscetíveis, né, a lesões. Vamos falar um pouco, então, agora do bloqueio interescalênico. Muito bem. O bloqueio interescalênico ele é feito nas raízes C5, C6, C7, C8 e T1, né? Então, se vocês se lembram da anatomia, né? Da raiz de C5, parte o dorsal da escápula, tá? O torácico longo e também tem aqui um ramo que vai se juntar com C4 e C3, que é o nervo frênico. Esta seria, então, a região interescalênica, entre, então, o escaleno anterior e o escaleno médio. Tá? Observe aqui as raízes de C5, C6, que ela tem um septo aqui que parece duas raízes, tá? E aqui a raiz de C7. Quando nós falamos, tá, em bloqueio interescalênico, nós também devemos saber qual é a posição aonde que está localizado esses nervos. Então, o que que nós vamos observar, né? C4, que tem dois cordinhos aqui que são bem pequenos. C5, o corno posterior, ele é igual ao corno anterior,
e observe a passagem aqui, nesse fôramen, da artéria vertebral. C6, nós observamos que o tubérculo anterior ele é maior que o tubérculo posterior, é o tubérculo de Chassagne, que é uma referência para alguns tipos de bloqueio que nós fazemos. C7. C7 não tem, então, o tubérculo anterior. Ele não tem o tubérculo anterior. Então, ele fica mais visível e vocês observam que aqui a artéria fica já exposta, a artéria vertebral. Então, junto, né, nessa imagem de descida, que a gente fala de tobogã, nós observamos a raiz de C7, tá? E a artéria vertebral pulsando nesta região. Agora, então, nós fizemos uma recordação, tá, da região interescalênica. Muito bem. E o bloqueio propriamente dito que nós vamos conversar agora. Nós colocamos o paciente em posição supina, com a cabeça voltada para o lado oposto, tá? E as estruturas elas estão bem superficiais. Então, nós devemos pegar um transdutor de alta frequência, né? Que ele tem uma imagem melhor, né? O transdutor reto, e a gente procura fazer uma varredura de cranial para caudal e de caudal para cranial, e essa varredura nós vamos ver aquelas estruturas que nós já falamos do plexo braquial. E nós veremos se a gente identificou ou não, né? Se a gente não identificou, nós devemos colocar o transdutor acima da clavícula e identificar o plexo braquial, lateral e anterior, né? Nós devemos seguir, então, o plexo braquial 2 a 3 centímetros até visualizar entre os dois escalenos, aquela imagem em farol. Nós devemos ajustar a inclinação, né? Sempre fazemos a inclinação para ver a melhor imagem, né? Para visualizar, então, o plexo braquial. Muito bem. E nós devemos introduzir a agulha em plano de lateral para medial e injetar 1 a 2 ml de anestésico local. Eu prefiro, ao invés de anestésico local, sempre fazer um pouco de hidrodissecção, né? Essa região, para confirmar, então, a dispersão no sulco interescalênico. Ok? Muito bem. E nós observamos a propagação. Visualizou a propagação? Não, não visualizei. Então, nós devemos reposicionar a agulha e injetar 1 a 2 ml de anestésico local novamente e aliviar a pressão do transdutor para visualizar, então, a propagação. Se nós visualizarmos, então, nós devemos completar o bloqueio com 5 a 10 ml de anestésico. Bom, agora nós vamos passar para o bloqueio supraclavicular. Bem, o bloqueio na região supraclavicular nós fazemos na região das divisões do plexo braquial. Muito bem. A posição do paciente, ele fica em posição supina com a cabeça voltada para o lado oposto. Bom, nós usamos um transdutor reto, né, de alta frequência, porque a distância, né, entre o plexo braquial é em torno de 2 a 3 centímetros. Né? Nós devemos fazer, né, a varredura no plano sagital transverso e nós devemos observar a artéria subclávia sempre que aparece com uma estrutura redonda, arqueada, né? E nós devemos observar também a pleura e a primeira costela. Depois que nós observarmos isso, fizemos a varredura e vimos direitinho as estruturas, né? Nós devemos então fazer o agulhamento. Esse agulhamento ele deve ser feito da parte lateral para a parte medial,
sempre em plano, né? E o objetivo é injetar 10 ml entre a primeira costela e o tronco inferior, as divisões do tronco inferior, né? E depois nós devemos reposicionar a agulha e injetar 10 ml entre as divisões do tronco superior e médio. Agora eu gostaria de mostrar para os senhores o bloqueio infraclavicular, que nós temos o bloqueio infraclavicular clássico e o bloqueio costoclavicular. O bloqueio, tanto costoclavicular como o bloqueio infraclavicular, ele é feito em nível do quê? De fascículos. Então, fascículo lateral, que ele é formado pelas divisões do tronco superior e médio, o fascículo posterior, que são das divisões posteriores, e o fascículo medial, que são as divisões do tronco inferior. Então, aqui nós estamos vendo a região do infraclavicular. Muito bem, o infraclavicular clássico, nós estamos observando aí a artéria, né? O fascículo lateral à esquerda, o fascículo posterior abaixo da artéria e o fascículo medial entre a artéria e a veia. Essa é as estruturas que nós encontramos na maioria das vezes. Observe que tanto nessa região infraclavicular como na região axilar há muitas alterações anatômicas. Este é o bloqueio infraclavicular clássico. Nós localizamos onde está o processo coracoide, logo abaixo do processo coracoide, nós introduzimos a nossa agulha em plano e nós direcionamos ela abaixo da artéria axilar e injetamos o anestésico local aí, né? E observamos a dispersão em U. Muito bem, essa é a abordagem infraclavicular retroclavicular. Então, nós estamos observando ali que a agulha vai a 1 ou 2 centímetros acima da clavícula, né, e introdução dessa agulha em plano, né, e nós vamos em direção à artéria axilar, e observamos essa dispersão em U, banhando todos os fascículos. Aqui, né, mostrando a posição do paciente, então nós colocamos lá o nosso transdutor, observamos, né, aquela disposição, a artéria, a veia e os nervos em volta da artéria, e a 1 ou 2 centímetros, né, atrás da clavícula, retroclavicular, nós introduzimos a agulha em plano. Nós vamos ter uma sombra acústica. Em a posição do paciente no bloqueio infraclavicular, nós colocamos o paciente em decúbito dorsal com o braço em abdução de 90 graus. A posição do transdutor, nós usamos um transdutor de alta frequência, né? E a posição do transdutor, ele fica numa orientação sagital acima da fossa infraclavicular, medial ao processo coracoide e abaixo da clavícula. A varredura que nós fazemos, nós utilizamos o transdutor numa orientação crânio-caudal para identificar a artéria axilar profundamente e a musculatura dos peitorais. A musculatura do peitoral aparece hipoecóica com fáscia hiperecóica. A veia e a artéria elas são anaecóicas e os fascículos localizam lateral, posterior e medial à artéria. A artéria e os fascículos foram identificados? Se forem identificados, a agulha nós colocamos num plano cranial para caudal, indo da face posterior da artéria e injetamos 2 a 3 ml para confirmar a posição da agulha e a propagação ao redor da artéria em direção aos 3 fascículos. É a propagação em U.
e complete depois com 20 ml de anestésico local. Bom, se a gente não encontrar as estruturas, né, a gente vai procurar a artéria aplicando pressão e inclinando o transdutor medialmente. Agora nós vamos para o bloqueio infraclavicular, quer dizer, abaixo da clavícula, mas já na região costoclavicular, né? Logo abaixo da clavícula. Logo abaixo da clavícula é essa distribuição que nós estamos vendo aqui, tá? Então, nós estamos vendo aqui a artéria axilar e a veia axilar localizado mais medialmente, tá? E ali a disposição dos fascículos. O fascículo lateral, ele tem um compartimento próprio dele, e o fascículo medial e o fascículo posterior, né? Eles estão localizados em outro compartimento. Observe, né, a musculatura dessa região, que é do peitoral, subclávio e o serrátil. Vez, nós estamos observando aqui, né, a, o fascículo lateral, o fascículo posterior e o fascículo medial. O compartimento do fascículo lateral é importante que vocês observem ali. No bloqueio costoclavicular, a posição do paciente em decúbito dorsal com o braço abduzido em 90 graus. Se não puder fazer isso, não tem importância. A posição do transdutor é paralelo à clavícula na fossa infraclavicular. Aí nós devemos ajustar o ultrassom com a profundidade, que geralmente é em torno de 3 centímetros, né? O transdutor que nós usamos é um transdutor de alta frequência. E ali nós devemos fazer a varredura, né? Inclinação do transdutor, né? Cranial, e identificar os fascículos lateral à artéria axilar, entre os músculos subclave e serrátil anterior. Então, os três fascículos eles estão juntos nessa região, né? Eles são visíveis, né? E não esqueça, os fascículos eles são sempre lateral à artéria, né? Fica mais medial. Observou então a artéria e os elementos do plexo braquial, observou ou não. Se não observou, nós fazemos uma varredura de lateral para medial, ajustando a pressão no transdutor, né? Fazendo inclinações para visualizar a artéria e os fascículos, né? Bom, a observação que a gente faz aqui é o seguinte, né? Esses fisiculturistas, tá? E as pessoas de uma mama muito grande, a gente vai encontrar dificuldade. Então, a gente tem que sempre ter o plano A, o plano B, o plano C. Bom, muito bem. Identificou as estruturas? Introduzir a agulha em plano lateral para medial entre os fascículos lateral e posterior e injetar 1 a 2 ml para confirmar a posição da agulha. E aí, se você confirmou, aí você injeta de 10 a 15 ml de anestésico local. Último, nós vamos para o bloqueio axilar. A posição do paciente em decúbito dorsal com o braço abduzido e o cotovelo flexionado, né? O transdutor, nós usamos um transdutor de alta frequência, um transdutor reto, que a profundidade também é pequena. A posição do transdutor é transversal no lado medial do braço e o ponto de intersecção entre o bíceps e o peitoral maior. Nós fazemos uma varredura deslizando o transdutor proximal e ajustando a inclinação para otimizar, né, a visão do tendão conjunto e dos vasos axilares. E aí nós vamos ver os nervos que aparecem em torno da artéria axilar. Muito bem. Aí nós fazemos a pergunta: foram identificados os nervos mediano, ulnar e radial? Sim. Então nós fazemos uma técnica pegando cada nervo, né? Técnica perineural, agulha em plano, né? E o anestésico local próximo a cada nervo. Nessa condição, nós podemos fazer 2 ou mais ou 3 injeções.
Muito bem, se nós não estivermos enxergando esses nervos, a agulha, nós fazemos a técnica perivascular, que é aquela que nós vimos nesse filminho, né? A agulha, ela é colocada em plano, nós injetamos de 5 a 10 ml de anestésico local posterior à artéria axilar. Depois nós reposicionamos a agulha na região superior à artéria axilar, né, em torno de 10 ml mais ou menos. Muito bem. E vai faltar então o nervo musculocutâneo, que ele geralmente ele é identificado, né, como uma estrutura alongada entre o músculo coracobraquial e o bíceps. E ali nós injetamos de 2 a 5 ml de anestésico local. Era isso que a gente queria transmitir nesse vídeo. Eu quero agradecer a atenção de vocês, né? E se puderem se subscrever é interessante e ou dar um like também seria interessante, tá? E as sugestões vocês podem colocar aí embaixo para a gente ler e poder até melhorar esse vídeo. Tá? Muito obrigado.